Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Cronograma das emendas individuais com finalidade definida para o orçamento de 2023. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou o comunicado número 4 de 2023 com o calendário de emendas parlamentares individuais com finalidade definida para o orçamento de 2023 na plataforma transferegov.br. O cronograma 1 estabelece as seguintes datas para a execução de convênios, termos de parceria, termos de fomento e colaboração sem utilização das mandatárias. Divulgação dos programas no transferegov.br, de 27 de março até 3 de abril. Envio das propostas e plano de trabalho, de 4 de abril até 16 de abril. Análise, complementação e reanálise das propostas e plano de trabalho, aprovação e rejeição e registro de impedimento técnico no CIOP, de 17 de abril até 31 de maio. E consolidação dos registros no CIOP e divulgação dos impedimentos, de 1º de junho até 6 de junho. Já o cronograma 2 estabelece as seguintes datas para execução de contratos de repasse com utilização das mandatárias. Divulgação dos programas no transferegov.br, de 27 de março até 3 de abril. Envio das propostas de trabalho, de 4 até 16 de abril. Análise, complementação e reanálise da proposta de trabalho, de 17 de abril até 2 de maio. Envio para a mandatária em 3 de maio. Envio do plano de trabalho, de 4 até 14 de maio. Análise, complementação e reanálise do plano de trabalho, aprovação ou rejeição do plano de trabalho e registro de impedimento técnico no CIOP, de 15 de maio até 31 de maio. E consolidação dos registros no CIOP e divulgação dos impedimentos, de 1º de junho até 6 de junho. Acesse portalconvênios.com e confira os detalhes. Liberação de recursos destinados a obras e reformas escolares é concluída pelo MEC. O Ministério da Educação concluiu a liberação de aproximadamente R$ 256 milhões do repasse de recursos destinados a reformas e obras em 1.236 escolas de 27 estados do país. A verba é proveniente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e será aplicada em instituições de educação infantil e fundamental, além de quadras poliesportivas. Os estados que receberam maior repasse são Bahia, com 47,3 milhões, Paraná, com 28 milhões, Ceará, com 25 milhões e São Paulo, com 18,1 milhões de reais. O diretor do Centro de Ensino Fundamental 3 de Sobradinho, no Distrito Federal, Robson Salazar, destaca a importância desse repasse para a educação. E a gente sempre considera muito importante o repasse do MEC, né? Até porque nossas escolas, elas são sucateadas. Esse repasse, ele é menos burocrático do que o que os estados fazem, principalmente aqui no Distrito Federal, que temos o PEDAF, mas é muito importante que nós temos alguns programas do governo que são criados para atender as demandas das escolas. Segundo o diretor, muitas escolas têm uma construção antiga e precisam passar por reformas e manutenções, mas isso nem sempre é possível pela falta de verba. Já a especialista em educação, Catarina de Almeida Santos, explica que os problemas de infraestrutura são tantos que o repasse ainda é curto para resolver todos os problemas. Esse valor é suficiente? Não, porque nós temos uma infraestrutura escolar completamente deficitária. O Censo da Educação Básica mostrou que nós temos mais de 1 milhão de pessoas, de estudantes fora da escola. Então a gente tem uma questão aí de estruturar essas escolas para trazer esses alunos de volta e para fazer com que eles permaneçam, garantir as condições para que eles permaneçam. E a infraestrutura da escola é algo fundamental para que isso aconteça. Catarina de Almeida ainda fala sobre a dificuldade que alguns estudantes passam para continuar na escola.
Nós temos escolas no país que não têm, sobretudo se a gente pegar as regiões Norte e Nordeste, nós temos escolas que não têm água potável, que não têm encanamento, que não têm saneamento, que não têm esgoto. De acordo com dados divulgados pelo Censo Escolar, muitas escolas sofrem com a desigualdade por estarem em regiões distantes dos centros e cidades. Catarina explicou que menos de 10% das escolas situadas nas regiões Norte e Nordeste possuem acesso a saneamento básico. No site do Portal Convênios, você confere a tabela com os valores destinados pelo MEC a cada um dos 27 estados da federação. Acesse portalconvênios.com. Revisão da vida toda pode ser suspensa pelo STF. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão nacional de todos os processos sobre a chamada revisão da vida toda, até que ocorra o trânsito em julgado, a decisão definitiva da qual não cabe mais recursos, do recurso extraordinário em questão. Na ação, a autarquia alega que há uma impossibilidade material de revisão do INSS neste momento, que extrapola as suas possibilidades técnicas e operacionais, assim como do DataPrev. Em dezembro de 2022, por 6 votos a 5, o STF aprovou a revisão da vida toda. Os ministros da Corte validaram o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os segurados do INSS têm direito de escolher a regra mais vantajosa no caso de alterações na legislação. No entanto, o INSS argumenta que efetuar a revisão no atual momento provocaria mais demora para cerca de 5 milhões de segurados que encontram-se com atendimento pendente. O objetivo do INSS, portanto, é ter tempo para se adaptar. Outra justificativa utilizada é que o entendimento firmado resulta em alto impacto orçamentário, já que se faz necessária a alteração de sistemas de rotinas e processos, o que, conforme o recurso, não se justificava enquanto a tese estava em discussão. O documento traz ainda que juízes têm determinado a imediata implantação da revisão com a exigência do pagamento da nova renda mensal com pena de multa diária. Em outras decisões, segundo a autarquia, magistrados têm se baseado em cálculos feitos pela internet. Paulo Bacelar, diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, explica a quem se aplica a revisão da vida toda. Só vai ter direito a revisar os benefícios para quem é aposentado após a Lei 9876, de novembro de 99, até 13 de novembro de 2019, que é a data da Emenda Constitucional 103, que proibiu definitivamente de contar com o tempo anterior a 94. Então, para quem é aposentado após novembro de 2019, não tem direito mais a pedir a contagem do tempo anterior a 94. Ela vai ficar fixada em julho de 94. Quem já está aposentado há mais de 10 anos também não pode pedir a revisão. De acordo com Bacelar, a ideia é revisar as aposentadorias considerando as contribuições anteriores a 1994, para aumentar o valor do benefício. Mas o especialista alerta que o INSS só tem informações sobre salários a partir de 1982. O segurado vai ter que fazer o cálculo e colocar o valor do salário mínimo, se ele não tiver os salários, o salário mínimo da época, e transformar esse salário mínimo para real na data da aposentadoria. Então precisa se fazer cálculo para ter a certeza de que o benefício irá aumentar, porque se o benefício for diminuir e ele entrar com a ação, é capaz do benefício dele ter o valor da aposentadoria reduzido, porque ele pediu a revisão e não fez o cálculo. Com a reforma da Previdência de 1999, ficou estipulado que o cálculo do benefício seria feito a partir da instituição do Plano Real, em julho de 94. Por isso, busca-se, com a revisão da vida toda, incluir no cálculo da aposentadoria as contribuições anteriores a este período. MDS unifica Bolsa Família para municípios de São Paulo atingidos por chuvas. O Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, está em contato constante com os municípios que decretaram emergência ou calamidade e tomou providências para realizar o pagamento do Bolsa Família com flexibilidade aos atingidos pelos desastres. O ministro Wellington Dias informou que, para facilitar para as famílias, o pagamento de março será unificado, feito no dia 20, para todas as famílias dos municípios atingidos e com decreto de emergência e calamidade.
O governo federal determinou que uma força-tarefa formada por diversos ministérios esteja de prontidão para prestar as ações de emergência à população atingida pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome integra os trabalhos de suporte e socorro às vítimas e diagnóstico da situação. Adicionalmente, foi criado no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências, que realiza tarefas de proteção social com oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais para garantir às pessoas atingidas a segurança de sobrevivência, de acolhida e de convívio ou vivência familiar. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, a Coordenação Geral de Proteção Social Especial de Alta Complexidade estava em contato com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo. Durante este período, foram encaminhadas orientações técnicas, modelos de requerimento e legislação relacionados à solicitação do financiamento federal para a execução do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências para todos os municípios do estado atingidos por tempestades. Durante este período, foram realizadas reuniões de apoio técnico com as diretorias regionais de Assistência e Desenvolvimento Social e com os municípios, para orientar em relação à solicitação de cofinanciamento federal para o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências, gestão de alojamentos provisórios, utilização do cofinanciamento federal, utilização de saldo de recursos em conta e utilização do Formulário Nacional para Registro de Informações de Famílias e Indivíduos em Situações de Emergência e Calamidade Pública no âmbito do SUAS. Minas Gerais, cronograma de emendas parlamentares de 2023. A Secretaria de Estado de Governo, a SEGOV, publicou no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais a Resolução número 3 de 2023. O documento regulamenta o processo de execução das emendas impositivas para o ano de 2023. A partir da publicação da resolução, parlamentares e beneficiários de indicações devem ficar atentos ao cronograma estabelecido, prazos de indicações, remanejamentos, apresentação de documentações, entre outros. Até o dia 31 de março, os deputados estaduais devem realizar a indicação de emendas impositivas. A indicação deve ser feita pelo Sistema de Gestão de Convênios e Parcerias, o SIGCOM-SAÍDA, e o parlamentar deve informar, entre outras coisas, o beneficiário, objeto e a forma de execução. Outro prazo importante está relacionado à realocação orçamentária. Os parlamentares têm até 30 de março para solicitarem alteração de dotação orçamentária das emendas impositivas, observadas as regras dos artigos 41, inciso 3 e 42 da LDO 2023. As emendas parlamentares são utilizadas pelos parlamentares para atender às demandas de suas bases eleitorais. Em Minas Gerais, o cronograma de emendas parlamentares tem sido uma questão de grande interesse para a população, uma vez que essas emendas podem destinar recursos para áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura. Os novos administradores municipais, prefeitos e secretários devem ficar atentos para a regularização de seus perfis no Cadastro Geral de Convenentes, o CAGEC. Este sistema é a comprovação de que a Prefeitura cumpre os requisitos para assinar convênios e parcerias com as diversas secretarias do Estado de Minas Gerais. O prazo para entrega da documentação dos beneficiários de indicação de emendas vai até 28 de abril. O envio é essencial para a análise de viabilidade técnica. A resolução também apresenta os motivos para os impedimentos de ordem técnica. Por exemplo, a não apresentação ou a apresentação fora dos prazos da documentação exigida pela legislação, não observância de parâmetros básicos no preenchimento dos sistemas corporativos, entre outros, podem refletir na liberação dos recursos. Tanto a resolução quanto o cronograma do processo de execução de emendas para o ano de 2023 estão disponíveis no site www.emendas.mg.gov.br.
Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!